Olá, meu amado, sou a pastora Marisa. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, dá uma paradinha, vai lá, curta e depois compartilhe para que a mensagem chegue além. E se não é inscrito no canal, se inscreva. E muito obrigada. Bem, eu gravei um reel, né, um shirt, agora falando de Joquebede. Aquela mãe que soube entregar o filho, deu para Deus de volta, né? Como outros, Ana também, né? Deu Samuel, tem um Pernilongo bandido aqui. E eu fico pensando um pouco na minha história, né? É um testemunho. Eu tive um filho também, que Deus me pediu. Porque eu digo que Deus não me tomou, porque Deus me mostrou que ele ia partir. E ele me deu aquela passagem, quando ele pede a Abraão que entregue Isaac, né? Só que ele devolveu Isaac. E a mim não, ele disse, eu vou levá-lo e vou te dar muitos outros filhos, filhos espirituais. E ele cumpriu a promessa e até hoje eu recebo esses filhos espirituais. Isso foi no ano de 2000, tem 23 anos. E Deus me preparou e eu vi, eu fui para o hospital dirigindo. Foi o único filho, no caso, masculino, né, homem, com mais de 4 quilos. Teve o nome do meu pai, eu coloquei o nome do meu pai nele. Os dois agora estão lá, fazendo festa no céu. E ele se foi. E eu vi a hora que ele se foi. Eu sonhei, eu o conheci através do sonho. Eu conversava com ele, eu pude amá-lo, ele me ouvia, ele me obedecia. E eu realmente não tive depressão. Eu apenas, né, me agarrei à minha Bíblia e chorei como qualquer mãe choraria. E ao meu lado tinha uma outra mãe com um filho, com a metade abaixo da metade do peso do meu filho. E ela dava duas de mim. E eu dei algumas roupinhas do meu bebê, porque o dela nasceu de 8 meses, né? E ela falava durante a madrugada com ele, né? O mesmo nome que o meu filho tinha. E eu só abraçava a minha Bíblia e chorava. Mas passou, eu não fiquei deprimida, eu entendi, porque aí veio meu chamado, né? A compreensão mais intensa, clara do meu chamado pastoral. E eu obedeci. Mas por que ele precisava levar o teu filho? Era o filho de um segundo casamento. E para o mundo, nós mulheres sermos pastoras, já é uma coisa complicada. Ainda não deixou de ser. E tendo filho de outro casamento, poderia complicar mais. E eu não sei as demais complicações que poderiam vir, eu creio que viriam. Mas eu entendo no profundo do meu coração. Mas não gostaria de falar. E sei que um dia terei a compreensão total sobre isso. Mas sei que Deus fez o que ele sabia, claro, na onisciência, na onipresença, na onipotência dele, ele sabe guiar as nossas vidas. E em troca, né? Você ganhará muitos outros filhos. E eu ganhei e ganho, dia após dia, outros filhos espirituais. Filhos maravilhosos, lindos. Acabei de ganhar agora uma última filha, sabe? Que disse pra mim, ano que vem eu vou estar do teu lado. Ela agora tá longe, tá lá no sul, né? Eu tô na região sudeste. Então, nós darmos os nossos filhos, entregarmos os nossos filhos, como outras pessoas entregam, para serem líderes, para andarem por esse mundo como missionários, e trabalhar em outras profissões também, que às vezes até perdem a vida, né, que são perigosas. Mas os nossos filhos não nos pertencem. Eles são presentes de Deus. Quem dá o sopro de vida a eles é Deus. Porque nós podemos gerá-los, a parte física, mas quem sopra nas narinas o fôlego de vida é Deus. E isso é uma honra. Deus ter nos escolhido para gerar uma vida, é uma coisa fantástica, tremenda, indescritível. A grande verdade é essa. E louvemos e agradeçamos a Deus, mas entendamos, né? O filho não pode limitar uma mãe. Esse não é o desejo do Senhor, tirá-la
servir a Deus. É claro que a nossa família é a nossa primeira igreja, mas um filho não é desculpa para que uma mãe não sirva a Deus, para que ela se torne uma pessoa realizada, plena e ponto. Não. A maternidade nos expande, ela nos faz entender o significado maior do doar, do amar e de quem é Deus. E aquelas que não podem gerar biologicamente, elas podem passar por essa experiência sem nenhuma reserva, desde que elas amem. Porque o que define uma mãe não é só gerar, gestar fisicamente. Porque muitas gestam e jogam fora, matam. Mas é gerar, gestar no coração, na alma. E saber que isso é divino. E honrar esta dádiva que Deus deu. Hoje estamos falando de mãe o tempo todo, né? Porque, na verdade, aqui na face da terra, o amor semelhante ao amor de Deus é o amor de uma mãe. Que doa, que renuncia, que se entrega. Não que os pais não possam fazer isso. Conheço pais que fazem, que chegam a amar mais os filhos do que as próprias mães. Todas as regras têm exceções, e às vezes exceções grandes. Nós sabemos disso. Não somos ignorantes quanto a isso. Mas que bonito, né? Joquebede, ela doou o filho dela. Hoje, quando 23, meu filho estaria com 23 anos. Hoje, a cada filho que chega, eu me lembro dele, né? E que é aquele propósito de Deus, que realmente ele levaria, mas ele me daria muitos outros. Deus é fiel e ele cumpre. E eu não sou infeliz, nunca fui, por não tê-lo ao meu lado. E assim, por providência divina, né? A morte dele não teve justificativa nenhuma humana, porque a médica se apegava, a médica era minha amiga, a tese de que meu sangue, por ser fator negativo, RH negativo, teria entrado em choque com o dele, talvez a vacina que eu tomei da outra gestação, que as minhas filhas nasceram com sangue diferente do meu, pudesse ter havido essa rejeição, esse choque. Mas foi o único filho que teve o sangue idêntico ao meu. Ela disse, eu vou fazer o exame do cordão umbilical agora. Foi o sangue, foi o problema do sangue. Mesmo porque nós havíamos saído, eu e a médica, na noite anterior, né? Para conversar, comer alguma coisa. E eu tava bem. E depois eu chego de madrugada no hospital. Coincidentemente, ela não morava na cidade, mas estava de plantão. E ela disse, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ele parou de mexer, ele tá quietinho. E fiquei lá na maternidade, ajudando as outras crianças. Mas eu sabia. Porque eu já havia visto, né? Numa visão aberta. Dentro de uma igreja. Né? O enterro dele. O caixãozinho. Então, eu sabia. Apesar de ainda naquela hora ali da cesárea, que eu nunca havia feito uma cesárea, só tinha parto normal, eu ficava esperando ele chorar. Eu falava assim, pode acontecer um milagre. E ele pode estar vivo. Porque eles já haviam feito a ultrassom. E ela, por ser minha amiga, ela não conseguia. Ela ficou muito nervosa, ela chamou outro médico. E eu não dormi. Fui anestesiada, mas eu não dormi. E quando ela tirou, eu não senti que eu estava anestesiada. Eu perguntei, já tiraram? Já. Aí acabaram as minhas esperanças. Apesar de tudo que Deus havia me falado, eu ainda queria meu filho. Mas aceitei. Aceitei e foi tudo bem, está tudo bem, eu não o perdi, ele está guardado, um dia nós vamos nos encontrar e entendamos. Talvez isso ajude você de alguma forma a entender. Ah, mas não foi tão complicado porque você não conviveu com ele do lado de fora. Sim, concordo com você. Não convivi do lado de fora, seria muito mais doloroso. Mas para cada dor, Deus tem a medida correta do remédio. A posologia correta. Ele dá a força, ele dá o consolo que o Espírito Santo dá, que ele é perfeito a cada um, com certeza. Mas é necessário que creamos na vida eterna, porque se não crermos, vamos sofrer muito. Se acharmos que a nossa vida se limita apenas aqui a perdi a palavra, essa realidade, não vou achar a palavra agora. Não, nossa vida vai além.
A nossa vida, ela é eterna. Estamos indo para lá, estamos no processo de volta para a casa do Pai, para nos encontrarmos para as bodas do Cordeiro e celebrarmos. Um bom resto de dia para você. Talvez você vai ver essa mensagem de manhã, de tarde, daqui a um ano. Não sei. Que Deus abençoe a sua vida e que te ajude, continue me ajudando, a nós todos, a sermos aquilo que Deus nos chamou para sermos. E, acima de tudo, buscarmos conhecer a vontade dEle e pedirmos a Ele forças para vivê-la do jeito que Ele quer, com a graça do Espírito Santo. Deus te abençoe e te guarde, a toda a sua família. Em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias e glórias e glórias a Deus. Até o próximo vídeo.